Fala pessoal, beleza? Boaz Araújo aqui na área e hoje estamos no nono dia, Heital, nono dia. E hoje vamos falar sobre o maior mito na regulagem dos instrumentos. Estou começando aqui agora e gravando para vocês, são 7h58, 8 horas. Comecei um pouquinho mais tarde hoje. Estou com esse baixão aqui, esse Warwick. Vamos trocar o potenciômetro de volume dele. Então ele já está aqui na bancada, eu já vou começar o serviço. Mas antes disso vamos falar um pouquinho aí sobre o maior mito, sobre regulagem de instrumentos. Eu acredito que a maioria que já assistiu algum vídeo meu aqui já imagina sobre o que eu vou falar. Um cafezinho para vocês estão vendo o vídeo às 8 horas, às 20 horas, porém estou gravando 12 horas antes. Então vamos lá, o que a galera já deve saber, quem acompanha o canal aqui há mais tempo, é que eu vou falando e vou fazendo aqui também, tá, gente? Para me acelerar esse processo aqui. Mito, não consigo? Não vai aparecer na câmera. Mito sobre regulagens de instrumento, o maior mito, que não poderia ser outro, a não ser regulagem padrão. Regulagem padrão é o maior mito da luthieria. E eu vou explicar para vocês o porquê. Não sei se você já teve oportunidade, se você já tocou em algum instrumento de alguém. E quando você tocou esse instrumento, você sentiu ele extremamente desconfortável. Você falou, nossa, cara, tá duro, a corda tá alta, a corda tá isso, a corda tá aquilo. E às vezes a pessoa falou, mano, olha esse instrumento que legal, cara, tá muito legal. E aí você toca e você fala, nossa, mas não tá legal, tá ruim, tá estranho, não gostei. Ou aquele instrumento que o cara fala, puta, mano, eu gosto pra caramba dessa guitarra. E você pega e olha e fala, putz, cara, não é pra mim. O que pode ser? Justamente esse mito da regulagem padrão. E eu falo isso, gente, por experiência, porque chega muito cliente que manda mensagem, que chega até a oficina e fala, pô, mano, tudo bom? Cara, uma coisinha simples, tá? É a regulagem padrão da guitarra. Aí, beleza, o cliente, na verdade, não que vocês, o músico ou o cliente, enfim, não tenham a obrigação de saber, e nem que tenham a obrigação de saber, mas essa é uma dúvida. Essa é uma dúvida, isso é um costume e é uma maneira de falar. Então não está errado de você pensar assim e você falar isso, só uma regulagem padrão. O termo tá até, eu acredito que até no português mesmo está certo. Eu acredito que esteja certo, é isso mesmo, é regulagem padrão. Só que o que a gente precisa definir qual é esse padrão. E esse é o ponto que eu vou falar para vocês hoje. Então, qual que é o meu padrão? Qual que é o meu padrão de baixo? O meu setup de contrabaixo, o meu padrão qual que é? Eu tenho uma altura intermediária, não gosto de corda muito alta, corda baixinha jamais. Então, tem uma altura até intermediária para alta e corda mais leve. Eu gosto de corda 0,40, não gosto de corda 0,45. Esse é o meu padrão, bem básico, tá? Para vocês terem uma ideia. Então, se eu chego numa luthieria e o luthier já me conhece, o que eu vou falar para ele? Cara, é aquela regulagenzinha padrão. O cara já sabe, corda 0,45, uma corda mais leve, que eu não gosto de corda pesada, e uma altura intermediária para eu poder sentar um pouco mais a mão sem trastejar. Pronto, esse é meu padrão. E aí você, que está assistindo o vídeo, você quer tocar heavy metal. Heavy metal, um som mais metal, mais rápido, velocidade, técnica, irixira, sei lá, vários estilos. Então o que você precisa? Corda extremamente baixa, consequentemente uma corda um pouco mais grossa e corda extremamente baixa, colada para você ter velocidade. Você não vai fazer slap no baixo. Outro ponto, você é um slepeiro da vida. Cara, corda mais alta para você poder ter o estilingue, a estilingada das cordas. Então, esse é o seu padrão. Então, o vídeo de hoje é isso, gente. É bem simples. Se você esperava que eu ia falar 2 horas, ia falar sobre todo um mito de ajuste, não é o momento, porque
Esse é o básico, esse é o maior mito. Não existe regulagem padrão. Então, a partir do momento que você entender que não existe regulagem padrão, aí a gente consegue abrir portas para outras discussões relacionadas ao setup. E quando eu falo que não tem a regulagem padrão, eu afirmo justamente isso por cada músico ser um diferente do outro. O estilo difere, a forma de tocar difere. Então não tem como a gente pegar e colocar isso tudo dentro de uma caixa só. Não tem como eu pegar, por exemplo, Deixa eu só marcar aqui, tá, gente, que eu tô falando e fazendo serviço junto aqui. O branco no meio. Então não tem como a gente rotular, colocar tudo na mesma embalagem. Ah não, guitarra boa é guitarra com corda baixinha. Eu tenho cliente que toda vez que ele compra um instrumento novo, ele vem e pede para subir as cordas. E eu não estou falando, gente, de subir um pouquinho as cordas. Eu estou falando de realmente subir as cordas. Ele usa realmente cordas altas. E isso é o quê? Isso é um padrão que ele desenvolveu ao longo do tempo e que faz sentido para ele tocar dessa forma. Então essa é a regulagem. Se ele pega esse instrumento e leva para uma luthieria em que não tem esse cuidado de entender o que o instrumento quer, o que o instrumento precisa, e chega pro cara e fala, eu quero a regulagem padrão. Provavelmente ele não vai gostar do setup, ele não vai gostar dessa regulagem. E muitas vezes você leva até um luthier, você leva até alguém que faça o serviço, e você chega para essa pessoa e fala, eu quero a regulagem padrão. Culturalmente, por esse cara ter também essa cultura de que há setup padrão, o que esse cara vai fazer por falta de informação? Ele vai fazer um ajuste que ele considera padrão. E aí o que pode acontecer? Na hora que esse instrumento cair na sua mão, você pode não gostar do ajuste que foi feito. E você não gostando desse ajuste, você não achando legal, você realmente não gostando do serviço entregue, você pode falar que o serviço é mal feito, é ruim. Mas na verdade pode ser um problema de comunicação entre ele exigir que o cliente fale para ele aquilo que ele precisa, dele gastar um pouco de tempo com o cliente para entender a necessidade dele, e também de você, como consumidor daquele serviço, de deixar bem claro aquilo que você procura, como altura de corda, como tensão de corda, a forma que você toca. Então pode ser um desencontro de informação. Então o vídeo de hoje é isso, é bem curto, vou ficar por aqui, terminar as coisas que a gente está fazendo aqui. Talvez tenha vídeo à tarde hoje também, vamos ver o desenrolar aqui da oficina hoje. Valeu demais para vocês que acompanharam, curte, compartilha, faz todo esse processo aí, valeu demais. E é isso aí, o maior mito da luthieria em ajuste de instrumento é setup padrão, ajuste padrão. Foge de todo ajuste padrão, beleza? Valeu demais, galera, tamo junto.